O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados do Senhor. Cumprimento a todos vocês que estão em casa com a paz do Senhor Jesus. E eu queria te dizer que hoje a gente vai ter um programa muito especial. Pelo menos para mim vai ser muito especial, porque tem muito a ver com a minha vida, tem muito a ver com escolhas, tem muito a ver com ouvir ou não a voz de Deus. E principalmente para você que é mulher, tem muito a ver com a sua identidade, com o que você foi chamada de verdade. Muita gente já recebeu no WhatsApp uma mensagem que fala sobre Jó e Davi. Jó, quando ele recebeu a notícia de que os filhos dele haviam morrido, ele louvou e glorificou ao Senhor. E Davi, quando recebeu a notícia de que o filho dele havia morrido, ele se desesperou. Ele queria se colocar no lugar do filho, ele queria que ele tivesse morrido e não o filho. E aí a gente fica pensando assim, nossa, Davi sofreu muito, Jó nem ligou. E na verdade é o contrário disso. Por que Davi sofreu muito e Jó nem ligou? Não é que Jó nem ligou, mas Jó foi um pai tão presente, Jó foi um pai que cuidou tanto dos seus filhos, que buscou a Deus por eles, que oferecia sacrifício por eles, nem sabendo se eles tinham ou não pecado. Jó cuidou tanto dos filhos enquanto eles estavam vivos, que quando ele recebeu a notícia de que eles tinham morrido, ele se sentiu com o dever cumprido, ele sentiu aquela sensação boa de paz, de pensar, eu fui um bom pai, eu ensinei o caminho certo para eles, eu apresentei a palavra de Deus para eles e eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Davi, por outro lado, foi o único homem que a Bíblia fala que viveu segundo o coração de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia se arrepender quando ele errava, se colocar verdadeiramente aos pés do Senhor, se entregar verdadeiramente ao Senhor. Mas ele não soube criar filhos. Tanto que a Bíblia nos fala de episódios onde o filho dele queria matá-lo, perseguia ele para que pudesse matar. Então, quando Davi recebeu a notícia de que o filho dele tinha morrido, a sensação dele era de se colocar no lugar. Por quê? Porque ele não tinha dado a atenção que aquele filho precisava. Ele não tinha sido pai de verdade. E isso faz toda a diferença. Quem você quer ser na vida do seu filho? Você quer ser como Jó? Ou você quer ser como Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas com relação à paternidade, com relação ao cuidado, o que você quer para a sua vida e para a vida da sua família? O testemunho que a gente vai ouvir hoje aqui fala justamente disso, de escolhas. Nem sempre a gente faz as escolhas certas. Eu mesmo fiz as escolhas erradas por muito tempo. Eu precisei que o Senhor me tirasse tudo. Que o Senhor quebrasse o vaso para poder construir de novo. Eu precisei chegar lá no fundo para poder fazer o caminho inverso. Mas eu fiz o caminho inverso porque eu não tive escolha, eu não tive opção. Mas o testemunho que a gente vai ouvir aqui hoje vai te mostrar que existem pessoas que escolhem o caminho inverso. Elas ainda têm a outra opção, mas elas escolhem a melhor parte. E é isso que a gente vai contar aqui hoje, vai mostrar aqui hoje. Não é sem dor, não é sem luta, não é sem sofrimento, mas é com muita sabedoria. E aí você vai ver que você que está em casa pode também escolher a parte certa, a melhor parte, digamos assim. Hoje a gente vai entrevistar a pastora Vivian Mercês, da Igreja Batista Shalom. Pastora, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui, porque apesar de ter as câmeras, de ter todo mundo, aqui no estúdio fica só a gente, então é como se eu estivesse batendo um papo só com a senhora. Então, hoje eu tenho a sua história só para mim, vamos dizer assim, e vou ser muito abençoada. Fico muito alegre também por ter recebido esse convite de estar aqui com você, Carol. Eu sei que muitas vidas serão tocadas e abençoadas, principalmente, aliás, não principalmente das mulheres, mas das mulheres e dos maridos que vão poder entender um pouco mais da luta, do dilema que a gente vive, de como é difícil, né, as escolhas para a mulher, que muitas vezes eles não entendem, né? Verdade, Carol. A gente vai ver tudo isso. Pastora, você não nasceu em um lar cristão, né? Como que foi sua infância? Como que foi quando
você conheceu Jesus, você já era adulta, mas como é que foi a sua infância? Como foi a Vivian? Quem é a Vivian? Bom, a Vivian, ela não nasceu num lar cristão, Carol. Quando minha mãe, mesmo não sendo cristã, ela era muito fervorosa em oração, ensinava os princípios, né? Tentava ensinar da maneira dela os princípios de Deus, né? Nos ensinando ali a honestidade, né? A ser boas pessoas, a dar bem com todo mundo. Mas assim, a questão assim, de devotar uma fé, eu não tive. Quando eu conheci o meu esposo, ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Ele é cristão, né? Desde os 9 anos, mas nessa época eu tinha 14 anos, quando eu o conheci, e a gente começou um namoro e atropelou todas as coisas, e aconteceu que eu me engravidei. E nesse processo que eu engravidei, a gente resolveu então casar. Você engravidou-se então novinha, com quantos anos, com 14 anos. Com 14 anos. Foi algo assim, que eu não esperava e nem ele, Carol. Eu era muito inexperiente e ele também, porque eu fui a primeira, né, na pessoa assim de relacionamento com ele e ele comigo. Nós dois éramos virgens. Uhum. Então, assim, foi algo assim que foi errado, né? Não planejamos nada, aconteceu. Eu era uma menina que eu aconselhava minhas amigas, sabe? Eu dizia para elas, nossa, cuidado, você entrou no carro desse namorado, mas você é doida e tal. E eu me taxava como a certinha. A então, santinha, né? Isso, e quando então isso aconteceu, até para eu, assim, encarar aquela realidade foi muito difícil, porque eu pensava, nossa, agora eu aqui dava conselho, engravidei, aconteceu comigo. E na verdade a gente quando tem 14 anos, você se acha a pessoa madura, que sabe tudo, mas a gente tem 14 anos e é uma menina, né? É uma menina, Carol, sabe, hoje assim, eu tenho minhas filhas, né, eu tinha a Thaís com 20 e a Sara com 14, eu fico olhando assim, meu Deus, eu era uma menina mesmo. Mas enfim, aconteceu e nós dois resolvemos casar e depois a gente não podíamos casar, mesmo os nossos pais assinando. Ah, porque ele também era novo? Ele tinha 18 e eu 14. No meu caso, né, meu pai teria que assinar, né, porque antes dos 16 anos não pode casar, né. Mas eu creio que depois, né, um momento assim, oportuno, a gente vai poder contar toda essa história, claro, né, de como que é difícil uma adolescente acontecer isso na vida de um adolescente e a sociedade, como ela encara, né, tudo isso, mas eu creio assim, que é um tempo oportuno eu posso contar melhor. Sim. Mas enfim, então a gente resolvemos casar e aí depois descobrimos que não podíamos casar, mesmo os meus pais assinando, teria que procurar advogado e tudo mais. E aí a gente foi morar junto. Como ele era desviado, estava fora da presença de Deus, e aí a gente se envolveu e aí fomos morar junto. Nesse processo, daí 1 ano, aí eu casei, aí eu já estava para completar 14 anos, mas eu já estava para completar 15 anos. Aí depois de 1 ano, com 16 anos, a gente casou, mas nós tivemos assim problemas difíceis demais, porque ele era desviado. E assim, você deixou a sua casa com 14 anos, a mamãe cuidava de tudo, papai... eu não sei, eu com 14 anos não fazia nada em casa, sabe? Tipo assim, não ajudava no basicão ali, guardava as minhas coisas, mas aquela responsabilidade de cuidar de uma casa, de ter a sua casa, deve ter sido uma coisa assustadora. Foi difícil, só que assim, minha mãe desde quando eu tinha 11 anos, minha mãe saiu para trabalhar, então a questão de assumir uma casa, eu já sabia bem. Já era mais tranquilo, já era bem mais tranquilo, então eu assumi. E eu fiquei 1 ano morando com meus pais também. Eles cederam pra gente um lugarzinho e eu fiquei 1 ano, o que me ajudou muito, porque eu tive, mesmo tendo que encarar a minha mãe, de ter errado, de ver a frustração dela, a decepção na vida dela e do meu pai, de ter aquilo acontecido, eu fui a primeira na família que isso aconteceu. Então foi muito difícil. Um pouco antes da minha mãe saber, eu já estava juntando minhas roupinhas, escondido. Tipo assim, ela vai me colocar pra fora de casa. Ela vai me colocar pra fora. Mesmo que minha mãe é uma mãe assim, tão carinhosa, a vida inteira, muito carinhosa mesmo, mas eu passava aquela coisa na minha cabeça, adolescente. Nossa, eles vão me expulsar de casa e tal. Então eu já juntava minhas coisinhas se ela me mandar embora, eu já estava pronto. Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Ela aceitou, sábia, né? Aceitou a situação, né? Ela não queria, mas aceitou. E ela permitiu que a gente ficasse lá 1 ano, sabe?
Depois de um ano a gente casou e a gente saiu de lá, foi começar a nossa vida. Sozinhos mesmo, e com a Thaís já pequenininha, né? Nossa. Só que foi muito difícil, não foi fácil, porque ele era desviado, então ele era desviado, mas ele mantinha a sua doutrina, né, de fé, de prática e tal, e eu não sabia nada disso. Eu não queria ser cristã, não queria ser evangélica, né? E aí e foi o nosso relacionamento terrível, foi muito difícil o início do nosso casamento. Como assim? O que era ruim mesmo? Tipo assim, ideias diferentes, ou eram problemas do dia a dia mesmo, tipo assim, eu gosto disso desse jeito, eu gosto daquele jeito. O que um adolescente hoje, que engravidar sem planejar nem nada, pode encontrar? O que ela pode bater de frente num casamento? Carol, eu não diria que é só uma adolescente. É verdade. O problema do casamento não tem nada a ver com a idade. A idade vai atrapalhar, sim, nessas questões de maturidade, da maturidade, de tomar certas decisões. Mas o casamento, a pessoa pode ficar 10 anos namorando. E quando casar, ela vai enfrentar situações que ela vai... Nossa, eu achei que não era isso no meu casamento. Então, as dificuldades são imensas numa adolescente, por quê? Porque ela tem que concentrar naquilo que a vida agora. Eu fiz isso, aconteceu, agora eu tenho que enfrentar essa realidade na minha vida. E você tinha que ficar Você ainda estudava, né? Então, eu estudava, e aí enfrentar a escola, a gravidez, os enjoos, né, de vômitos e tal. Mas essa não foi minha pior situação. Eu fui lidando, foi a questão de casa, menino chorando, e aquela situação, e eu, mãe, com 15 anos, isso foi muito difícil. Mas, no meu caso, a situação mais difícil foi a minha adaptação com o meu esposo mesmo. Porque eram muito jovens, ele era muito ciumento, demais. Você é linda. E assim, era aquele ciúme, aquela adaptação dele como marido também, que foi difícil demais para ele, né? De estar assumindo também uma esposa, uma menina pequenininha. Então, e o fato dele também ser cristão e eu não, né? Aí ele, como nós dois já estávamos casados, ele queria falar comigo, Vivian, esse caminho não dá. E eu falava assim, não, mas por que não dá? Olha, você gosta dessas músicas esquisitas, doidas? Eu não gosto. Ah, não, mas por que você não gosta? Eu aprendi a vida toda que poderia ouvi-las, assistir o que eu quisesse. E aí ele vinha com aquele princípio, não, Vivi, eu não concordo com isso. Olha, eu não acho que deve assistir essas programações, eu não acho que deve ouvir certas músicas. E eu era adolescente, eu queria ouvir música, quando tinha festas na família, eu queria dançar, eu queria... para mim isso que era a vida, a diversão estava aí, né, de poder dançar até altas madrugadas e tal. E aí ele não queria, então a gente brigava muito. Porque eu queria sair, eu queria passear, eu queria deixar minha menininha com a mamãe e sair, e curtir aquilo que eu não podia curtir, porque antes do casamento, meu pai era mais... prendia muito, né? Então eu pensava, agora eu tô casado, nós vamos sair, nós vamos pra balada, né? E ele... Nunca ia. O quê? Balada? Né? Que isso? Não é... E aí eu não entendia, porque o princípio cristão dele, bíblico, né, de estar ali, que isso não é a verdadeira alegria. Ele queria mostrar que isso não era alegria, e eu não queria entender isso. Então a gente brigava muito. A gente teve épocas assim de muito difícil mesmo, de querer assim separar. Você pensou em separar? A gente pensou em separar, porque aí foi 3 anos de discussão. A gente não se ajeitava, ele não ia para a igreja, também nem um nem outro, né? Buscava Deus. Então a gente só pensava mesmo em separação. Ele foi para o caminho da bebida, começou a beber, né? Para fugir daquela situação da nossa vida. E eu só sabia chorar, colocar as músicas sertanejas para passar noites chorando. Porque fica mais legal sofrer. Não é? Assim, Sofrer, então deixa eu colocar essa música aqui, chorava as mágoas e tal. E a Thaís, tadinha, lá no meio de tudo isso, vendo né? aquela discussão daquele casal. Aí eu já estava prestes a fazer 18 anos. Então, pastora, peraí. Então, antes dessa fase, de chegar ao fim dessa fase de deserto, mesmo sem saber que era um deserto, a gente vai fazer um intervalo comercial. Eu não sei vocês, mas eu tô amando. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para ser edificada. É essa a palavra, é rapidinho.